Olha, primeiramente eu quero que você comente agora quem você acha que mandou matar Marielle Franco. E se o sobrenome dessa pessoa começa com Bolso e acaba com Naro, curte também o vídeo e se inscreve no canal. Agora vamos falar sobre Marielle Franco, decisão do Dias Toffoli, sobre o Queiroz e sobre Bolsonaro. A decisão do Queiroz, que parou todos os processos baseados em relatórios do COAF, que era uma decisão para blindar o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. Lembram-se? Isso foi em julho. Essa decisão também parou com a investigação da morte da Marielle Franco. Vocês sabiam disso? Pois bem, a morte da Marielle Franco, um dos investigados, é o Ronald Lessa, se não me engano esse é o nome do cara. E ele era vizinho do Bolsonaro. Ele também é investigado por tráfico de armas e por vários crimes. E uma das investigações dele iniciou com dados do COAF. Então, por causa disso, a investigação da morte da Marielle está paralisada a partir de hoje. Então, em uma canetada do Toffoli, ele conseguiu salvar o Flávio Bolsonaro, o Queiroz, todo o esquema de rachadinha de toda a família Bolsonaro, porque a gente sabe que está tudo interligado, entrelaçado, porque eles usavam os mesmos assessores. Tinha a filha do Queiroz trabalhou para o Flávio, trabalhou para o Carlos, para o Jair. Os outros familiares do Queiroz também mudavam de gabinetes e eles faziam isso também com familiares de outras pessoas. Eles tinham 102 pessoas trabalhando para eles, nesses anos todos que eram familiares entre si e trabalhando nos gabinetes de toda a família Bolsonaro. Jair, Carlos, Flávio e Eduardo. Então era um esquema entrelaçado, um esquema muito bem feito. Então, com uma canetada, o Toffoli parou a investigação sobre isso, parou a investigação sobre a movimentação do Queiroz e conseguiu parar a investigação sobre a morte da Marielle. Mas sobre a morte da Marielle também tem uma outra notícia de hoje que saiu no Globo. O Ministério Público do Rio de Janeiro, na investigação sobre o Queiroz, eles tinham apreendido o celular de ex-assessoras do Flávio Bolsonaro, entre elas a mãe do Adriano de Nóbrega. Para quem não sabe, Adriano de Nóbrega é o chefe da milícia Escritório do Crime, que é a milícia que mandou matar a Marielle, a milícia que matou a Marielle. E o Flávio Bolsonaro homenageou esse chefe da milícia que matou a Marielle, ele homenageou 2 vezes na Assembleia Legislativa. Ele deu emprego para a mãe e para a esposa desse ex-policial militar, chefe da milícia que matou a Marielle. Então, Flávio Bolsonaro, através do Queiroz, deu emprego para a mãe e para a esposa dele enquanto ele estava preso. Mas depois ele foi solto, fundou a milícia, cometeu vários crimes, são mais de 20 assassinatos, entre eles o assassinato da Marielle, e a esposa dele continuou trabalhando para o Flávio Bolsonaro por vários anos, de 2010 até 2018. São 8 anos trabalhando para o Flávio Bolsonaro. Hoje ficou sabendo que, aprendendo o celular dela, viram as mensagens do WhatsApp, ela foi demitida no fim do ano passado, porque o Queiroz descobriu que estava sendo investigado. Quando ele descobriu que estava sendo investigado, ele a demitiu para tentar evitar uma ligação entre Flávio Bolsonaro e a milícia que matou a Marielle. Então, e na conversa, o Queiroz diz isso para ela: ó, eu não quero que haja ligação entre o seu marido, Adriano de Nóbrega, que na época já é ex-marido dela, ela disse depois, não, eu já estou casado com outra pessoa agora. E o Queiroz falou, ó, eu não quero que vejam que tem ligação entre o seu marido com o Flávio Bolsonaro. Porque o cara é um miliciano criminoso que matou Marielle Franco e mais 19 pessoas. Marielle, o motorista dela, e mais 19, são 20 assassinatos. E aí ela disse, ó, eu não sou mais casada com ele, eu já tô até em outro relacionamento e eu não vou mais usar o sobrenome dele, não se preocupa, eu não vou usar. Porque o Queiroz não queria nem que ela usasse mais o sobrenome do rapaz, porque é um criminoso. E quando o Queiroz foi perguntado no ano passado, ainda no fim do ano, quando explodiu o escândalo, por que ele tinha contratado a esposa e a mãe desse ex-policial, chefe da milícia, o Queiroz disse, porque eu queria ajudar a família que estava passando dificuldades. A família de um policial que tinha sido homenageado pelo Flávio 2 vezes, ou seja, um policial amigo da família, e a família dele estava passando dificuldades. Então, com dinheiro público, a mãe ficava ganhando 5 mil por mês e a esposa ganhava 6 mil e pouco por mês, 11 mil por mês, nós, o povo, pagávamos para a mãe e para a esposa de um assassino. Por quê? Porque o Queiroz e o Flávio Bolsonaro queriam ajudar a família de um amigo. E esse amigo é a pessoa que matou Marielle Franco, que mandou matar Marielle Franco, porque a pessoa que realmente matou Marielle Franco é o vizinho do Bolsonaro.
Em uma canetada, o Toffoli para com a investigação de tudo isso. Aí eu falo, a direita, no caso a extrema-direita, o Bolsonaro, ele aparelha a justiça, ele aparelha a Polícia Federal, ele aparelha todos os órgãos públicos junto com ele para que ele nunca seja investigado, ou ele não aparelha? Ele aparelha. A esquerda, quando esteve no poder, aparelhou? Não. Tanto é que a Dilma era presidenta e a Polícia Federal, que estava sob as ordens de Dilma Rousseff, que era presidenta, levava o Lula coercitivamente, ilegalmente, numa decisão de um juizinho de primeira instância. E ninguém fez nada. Ninguém foi demitido. Os procuradores continuavam cometendo crimes para investigar e perseguir o Lula, cometendo vários crimes durante um governo de esquerda e ninguém fez absolutamente nada. Tanto o governo de esquerda deu autonomia que eles se sentiam no direito de cometer crimes contra um ex-presidente que é do mesmo partido que a atual presidenta era, e eles continuavam cometendo vários crimes e ficavam impunes, e estão impunes até hoje. E o Bolsonaro, não, ele comete os crimes, ele aparelha o Estado, ele não deixa que se investigue e ele persegue a oposição. É isso. E isso só vai mudar quando a esquerda voltar para o poder, e se a esquerda voltar para o poder e não for a esquerda bunda mole, como estava sendo, e aprender. Porque os discursos das lideranças de esquerda, vai ver, ainda é o mesmo discurso bunda mole. De, vamos respeitar as instituições, temos que dar força às instituições. Não, não tem não. Tem que perseguir os crimes dos governos anteriores, quando assumir, perseguir os crimes do Bolsonaro, desarquivar tudo que for arquivado, voltar todas as investigações que foram paradas, voltar. Mas foi arquivado. Dane-se. Volta, investigação, investiga e prenda. Aí sim, aí eu posso dizer, vão ser todos presos. Porque senão, gente, o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, os assassinos da Marielle, eles vão todos se safar. Eles vão todos se safar e eles vão ficar soltos. Assim como, eu falei num vídeo ontem, Fernando Henrique Cardoso cometeu tantos crimes com as privatizações e com tantas outras coisas. Fernando Henrique Cardoso nunca foi preso. Ele, até hoje, ele vive entre o apartamento dele de 40 milhões de reais em Paris, que ninguém nunca perguntou com que dinheiro ele comprou um apartamento de 40 milhões. Ele vai do apartamento dele em Paris para a mansão dele em Higienópolis, em São Paulo, um duplex, triplex, sei lá. Mas também um apartamento de não sei quantos milhões. E ele fica assim, viajando o mundo, aproveitando e nunca foi sequer incomodado. Então, a gente tem esperança de voltar ao poder em poucos anos, porque a gente vai se organizar para ganhar as eleições, mas a gente tem que começar desde já a cobrar que não sejam bunda moles. Parar com o bundamolismo e fazer o que não fizeram antes. Vamos perseguir quem estava no governo antes. Sim, os governos anteriores, sim, como o Bolsonaro faz. O que a gente também vai cobrar é que não aparelhem de maneira a parar investigações contra eles mesmos, porque a gente não pode confiar nunca em governo nenhum de esquerda ou de direita que se aparelhe o Estado de maneira a parar investigações até contra seus amigos. Não pode parar investigação de ninguém, mas tem que sim desarquivar investigações contra Sérgio Moro, contra Deltan Dallagnol, contra Bolsonaro, morte de Marielle e tudo que não for investigado no governo Bolsonaro, a gente tem que pressionar para que seja investigado no governo que vier depois, para que desarquivem tudo. E assim a gente garante que não haverá impunidade, porque senão esses crimes prescrevem e vão ficar todos soltos aproveitando o dinheiro que roubaram e aproveitando todos os crimes que eles fizeram, porque aí sim a gente pode falar que o crime compensa, porque não adianta a gente tirar 40 milhões da miséria, a gente criar mais de 100 universidades, a gente mudar completamente a infraestrutura do país, duplicar rodovias, fazer 5 mil quilômetros de ferrovias e tudo mais que os governos fizeram de bom, e aí você deixa as instituições se aparelharem do outro lado e te darem um golpe, porque aí a gente sobe, cai, e o Brasil progride, regride e não sai do lugar. A gente tem que finalmente progredir e não deixar que os bandidos se apoderem de novo, como estão fazendo agora, nesse momento. Enquanto eu falo contigo, o Bolsonaro e o Congresso, eles estão nos roubando e a gente não quer que fiquem impunes. É isso, galera. Falou.